Quer começar a investir, mas não sabe se compra fundo imobiliário ou se compra ações? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar quais são as principais diferenças entre cada um desses ativos e quais são as rentabilidades. Enfim, vou te falar um pouco de tudo de uma forma bem geral, bem simples. Fala bonitões, eu sou o Rodrigo Rotondaro. Se você caiu aqui de paraquedas e é o primeiro vídeo desse canal, já vai descendo, sentando o botão desse like aí e não se esquece de se inscrever nesse canal. E antes de mais nada, eu quero assim ressaltar que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Esse vídeo tem um cunho apenas educativo. Então vamos lá direto ao assunto sem enrolação. Fundos imobiliários. Bom, se você não sabe o que é fundos imobiliários é muito simples, muito fácil de você entender. Os fundos imobiliários, o que você precisa saber sobre eles é que existem três tipos de fundos imobiliários: os fundos de tijolos, os fundos de papéis e os fundos híbridos. E quais são as diferenças entre esses três tipos de fundos? Os fundos de tijolos são os mais simples, mais fáceis de se entender. Eles são donos de vários imóveis espalhados por vários lugares do país e eles alugam esses imóveis e o valor do aluguel é dividido entre todos os cotistas. Então o conceito é super simples de entender. Os fundos de papéis, eles já têm algumas diferenças. Por quê? Os fundos de papéis, geralmente eles investem em outros fundos. Então eles são fundos de fundos. E tem os fundos híbridos, que muitas vezes eles têm fundos de eles têm alguns imóveis e eles também compram outros ativos imobiliários, tá? Assim, os fundos de papéis também podem ter outros ativos financeiros ligados sempre ao ramo imobiliário, tá legal? Então, na verdade, o conceito é muito simples, muito fácil de entender de um fundo imobiliário. E quais são as principais características dos fundos imobiliários? Primeiro, os fundos imobiliários eles têm por costume pagar dividendos, né, dos seus lucros todo mês, tá? Então os fundos imobiliários no Brasil costumam pagar todo mês para vocês. A volatilidade desses ativos ela é bem menor, tá? Costuma ser bem menor do que ações, por exemplo. E o que é volatilidade? É aquela alta e baixa dos preços diariamente. Então os preços dos fundos imobiliários, eles costumam ser mais estáveis. As ações, elas oscilam bem mais. A outra característica, os fundos imobiliários se valorizam sim ao longo do tempo, mas eles têm um potencial de valorização muito menor em relação às ações. E dificilmente você vai ter uma perda muito grande, muito expressiva com fundos imobiliários, com, por exemplo, a desvalorização, porque é muito difícil o valor de um fundo imobiliário, por exemplo, chegar a zero, tá? É lógico que isso também é difícil também chegar com ações, mas numa escala de probabilidade é mais fácil acontecer isso com ações do que com os fundos imobiliários. Afinal, tem imóvel vinculado aos fundos e os imóveis não perdem o valor da noite para o dia, né? Bom, vamos lá, as ações. E o que são ações? As ações, elas são pequenas partes, para você que está começando, são pequenas partes de uma empresa, tá? E quando você tem ações, você vira sócio dessas empresas e pode receber os lucros dessas empresas. E quais são as principais características das ações? É que elas podem pagar dividendos. Por que elas podem pagar dividendos? Porque nem toda empresa listada em bolsa de valores ela te paga dividendos. Quando paga, ela não necessariamente paga todo mês. Tem empresa que paga todo mês, mas tem empresa que paga trimestralmente, semestralmente. Tem empresa que paga uma vez a todo ano, né? E tem empresa que demora anos para pagar os seus dividendos. Por quê? E aí vem a outra característica das ações, que elas têm o potencial de valorização muito maior do que os fundos imobiliários. Essas ações das empresas que não distribuem os lucros com seus acionistas, geralmente as empresas reinvestem na sua própria empresa para que ela cresça ainda mais. E no futuro, depois de alguns bons anos, ela passe a distribuir os seus dividendos. Mas isso quando a empresa já tiver um tamanho bem maior. Então, a possibilidade de você ter um aumento de capital
com as ações é muito mais alta do que com os fundos imobiliários. Ah, e tem outra coisa das ações. As ações ela tem um risco um pouco maior de você perder uma fatia um pouco maior do seu capital caso haja alguma desvalorização por parte de uma empresa. É claro que a gente está falando isso, mas é o seguinte, a melhor estratégia é sempre você diversificar quando a gente fala em ações. Quando a gente fala em renda variável, o grande segredo é você ter essa diversificação para você não ficar tão exposto ao risco. Agora me responde uma coisa, você é iniciante na Bolsa de Valores? Se você é iniciante, comenta aqui embaixo, hashtag iniciante. Dessa forma eu vou saber que você está começando nesse mundo, tá bom? Mas comenta mesmo. Não balança sua cabeça não e depois você vai acabar esquecendo e não vai comentar nada. Comenta aí, hashtag iniciante. Vou esperar, vai. Comentou? Beleza, vamos lá. Então, se você é iniciante na Bolsa de Valores, qual que seria a melhor alternativa? Tá? E eu vou te lembrar que isso não é nenhuma recomendação. Eu não vou te recomendar nenhum papel específico para você comprar. Mas a melhor forma de você iniciar, tá começando na Bolsa de Valores? Então, comece investindo no fundo imobiliário de tijolo. Você vai procurar o papel que você mais gostar e invista nele. É a melhor alternativa para você nesse começo. O conceito é mais fácil de entender, é tudo mais simples. Agora, se você já investe, tem um tipo e não tem o outro, é bom que você tenha os dois tipos para você diversificar, diminuir o seu risco e estar mais exposto à possibilidade de você ter um aumento de capital. É bom você ter os dois. Os dois ativos, eles se complementam. Eu tenho os dois. Eu tenho pouco de cada um, mas eu tenho os dois. Por tudo isso que eu já te falei, por que você tem que ter os dois? Por isso, porque as ações ela têm um potencial de crescimento maior do seu capital. Os fundos imobiliários, eles vão te dar uma certa estabilidade, tendem a ter perdas menores do que as ações. Se você vê aí, se você olhar os gráficos anteriores aí do Ibovespa, do IFIX, você vai ver. E eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico, o gráfico de comparação do IFIX e do IBOV. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários e o IBOV é o índice relativo às empresas da bolsa, o nosso Ibovespa, né? Se você olhar aí no gráfico, você vai ver, olha só, esse que está em azul é o IFIX. Você pode ver que aí durante mais ou menos o período aí de mais ou menos de 2015 aí até 2019, o IFIX teve uma performance um pouco melhor do que as ações do IBOV. Você pode dar uma olhada nisso. Depois as ações deram uma passadinha, o IFIX voltou a crescer, porém na queda, quando teve a queda, você pode ver que o IFIX deu uma segurada melhor, né, que foi agora em 2020 com a pandemia. As ações caíram bem mais, tá? Mas depois as ações subiram mais que o IFIX e hoje ainda eles estão mais altas que o IFIX. Então, são ativos que eles se completam, por isso que é bom você ter os dois. Tá legal? É sempre bom você ter essa mistura. Essa mistura é o ideal. Você tem um pouco de cada na sua carteira para que você esteja exposto a boas oportunidades dos dois lados do mercado. E aí, você já se inscreveu nesse canal? Então se inscreve no canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para alguém. Se você está começando na Bolsa de Valores, se você conhece alguém que está começando na Bolsa de Valores e está em dúvida entre o que comprar, ou se tem alguém que você conhece que já investe, mas só tem um tipo, ou ações, ou só fundo imobiliário, manda esse vídeo para essa pessoa. De repente isso aqui vai ajudar ela a esclarecer as dúvidas dela. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou de repente você pode ir lá no Instagram e mandar um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Um abraço bonitão e até o próximo vídeo.